me chamo Whitney, estudo no Centro Farmacêutico João Carvalho, na cidade de Oeiras, Piauí. Estou cursando a segunda série do ensino médio e irei apresentar este trabalho, as plantas e suas histórias das navegações até a cidade de Oeiras, Piauí. Supervisora, doutora Rosalise Ribeiro Machado. Coordenadora, mestra Daniele Savana Nascimento. Bolsista de Iniciação Científica Júnior, Whitney de Santos Carvalho. E colaboradora, Maria Martins de Souza. Introdução. O uso de elementos do reino vegetal é tão comum em nossa prática cotidiana que por poucas vezes nos atentamos para a origem das plantas que estamos utilizando e igualmente o grau de influência e relevância que elas exercem sobre as culturas e preponderâncias que tiveram na história de formação de cada local do país. Branch 2011. As plantas terrestres permitem que outras formas de vida sobrevivam sobre a Terra. Rense et al. 2015. O Ministério da Educação também fala assim: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Os objetivos. O objetivo geral é apresentar um documentário e uma coleção didática das espécies vegetais de valor econômico e histórico da cidade de Oeiras. Os objetivos específicos: pesquisar através de leituras dos livros históricos da cidade, websites, livros de botânica sobre as espécies vegetais abordadas, elaborar produções textuais sobre o tema abordado e fotografar as espécies vegetais selecionadas na pesquisa, identificar e descrever as espécies vegetais selecionadas. Aqui é onde o trabalho está sendo realizado, que é na Rede Estadual de Ensino Sede Farmácia de João Carvalho, com a turma da segunda série do ensino médio. Então, a metodologia segue a sequência de ensino investigativo, que tem por objetivo de facilitar a organização e compreensão das atividades propostas aos estudantes. Na etapa 1 foi a apresentação do projeto, e na etapa 2, a aplicação das primeiras atividades. Na segunda etapa, foi passada a série Sem Limites, do ano de 2022, com 6 episódios. Na terceira etapa, foi passado a terceira e a quarta atividade. E na última etapa, a etapa 4, foi o passeio ao mercado municipal e à Praça Central de Oeiras. Aqui foi o início do projeto, onde deu-se início. Primeiro foi entregue o TCLE e o TALE aos estudantes, que é o termo de autorização dos pais, para eles poderem participar do projeto. Logo em seguida veio a discussão sobre o tema, onde foi trazido um pouco sobre o que seria abordado no decorrer do projeto. Veio o questionamento: o que será abordado? Vai ser abordada a importância das plantas na nossa vida, na nossa saúde, conhecer um pouco da sua história, a trajetória delas até a chegada aqui na nossa cidade. Nessa atividade foi onde a gente viu que eles conseguiram entender o real objetivo do projeto e que eles conseguiram compreender e ver o quanto as plantas estão presentes no seu dia a dia e sua grande importância. Essa foi a realização das primeiras atividades, onde eles escreveram como as plantas estavam presentes no seu dia a dia, em que eles a usavam. A maioria deles colocou que usava para chás, para remédios. Em seguida, foi entregue uma tabela para eles, onde eles foram divididos em grupos, e eles escolheram as especiarias que eles queriam trabalhar, para trabalharem a sua característica, seu valor econômico, cultural, regras de nomenclatura. Já nessa atividade foi onde eles relataram em que momentos e para que eles utilizavam as plantas no seu dia a dia. Muitos deles relataram que usavam para fazer chás, para remédios, para temperos de comida. Já essa outra foi uma produção textual realizada com base nos livros que eles leram, sobre a formação de Oeiras. Aqui a gente assistiu essa série, foi passada a série Sem Limites, do ano de 2022, com 6 episódios, onde a gente pôde entender um pouco, a gente pôde presenciar, através dessa série, entender um pouco da sua história, a sua trajetória, os sacrifícios que tiveram para que hoje essas especiarias chegassem e estivessem aqui no nosso país, na nossa cidade.
Aqui foram entregues livros relacionados à formação de oeiras, e onde eles fizeram a leitura e, através dessa leitura, realizaram produções textuais. Fizemos a visita ao Mercado Municipal Dona Lili, onde observamos e dialogamos a respeito das especiarias escolhidas por essa equipe. Aí foi onde a gente entrou em diálogo com o vendedor para saber o valor das especiarias, as especiarias que mais eram vendidas nessa barraca. Aqui foi no mesmo mercado, só que em um local diferente, onde a gente conseguiu notar uma diferença na quantidade e no preço das especiarias que eram vendidas aí. Visitamos a Praça Central de Oeiras, onde observamos e dialogamos um pouco a respeito das características da carnaúba, a importância que ela tem aqui na cidade, eh, no, com a relação que ela tem também com a Igreja Matriz, que no início da formação da cidade, as suas palhas foram usadas para cobrir o teto da igreja. Resultados: os estudantes envolveram-se com a proposta dessa forma, eles foram instigados a pensarem sobre a temática, trazendo para a discussão de forma oral e escrita seus conhecimentos prévios, atendendo desta feita a ideia principal. Por meio das atividades 1 e 2, obteve-se respostas compatíveis com o que se pretendia aplicar ao longo das demais etapas. A série Sem Limites possibilitou um recorte no período do século XVI, com as navegações marítimas, discussões acerca das informações e conhecimentos históricos que fortaleceram a relação do valor das espécies vegetais. As atividades possibilitaram relembrar conceitos e regras de nomenclatura binominal das espécies. A visita ao mercado municipal e à praça central da cidade culminou no vislumbrar histórico, social, de observação e contato com as espécies selecionadas pelos estudantes para identificar, descrever e fotografar ao final das etapas. Scarpe Campos diz a importância da experiência vivida pelos estudantes na resolução de problemas que faz sentido e permitem mobilizar os conceitos envolvidos nas mais diversas áreas de conhecimento. Considerações finais: espera-se que o desenvolvimento desse projeto tenha promovido aos estudantes um aprendizado significativo, bem como estimular a capacidade de investigação, despertar a oralidade e a argumentação que podem ajudar na compreensão de conceitos científicos. Aqui são as referências. Assim, como coordenadora do projeto, do Promestre, pelo Profibio, Daniele Savana, agradeço à escola, o Sede Farmacêutico João Carvalho, e à Secretaria de Educação do Estado do Piauí pelo apoio. E eu, como a bolsista, agradeço a CAPES e a CNPq. Olá, eu me chamo Fernanda de Souza Pereira, eu sou coordenadora do projeto Aprendendo a Morfologia Vegetal com Plantas Suculentas, a aluna de iniciação científica que trabalha com o projeto é a Mariana Moraes História, e a nossa supervisora é a professora Yara Maria Raul Miller, da UFSC. E agora a gente vai apresentar o nosso projeto de iniciação científica, que é realizado aqui na Escola de Educação Básica São Tarcísio, no município de São Bonifácio, em Santa Catarina. A nossa escola, ela possui um suculentário, que é um jardim das suculentas, com algumas espécies. Hoje nós temos mais de 30 espécies nesse suculentário, nesse jardim das suculentas. E nós também temos um laboratório, onde nós estamos gravando aqui, que apresenta uma instrumentação básica, né, com lâminas, lamínulas e um microscópio óptico que nos permite estudar a morfologia vegetal. Então, a partir disso, nós trabalhamos na iniciação científica com a observação de tecidos e células vegetais de folhas e caules das plantas suculentas. Então, agora a aluna Mariana vai dar continuidade à nossa apresentação. O projeto tem como objetivo desenvolver atividades que são relacionadas como a professora disse, com os estudos das plantas suculentas, de maneira que eu, com
consigo utilizar os recursos que nosso laboratório tem disponível para estudar a morfologia. Primeiramente, foi utilizado artigos e livros para eu aprender a utilizar o microscópio. Após isso, foi realizado atividades práticas e teóricas com exercícios e também para mim conhecer também o microscópio. E após isso, a gente foi na UFSC, onde foi realizado uma oficina de cortes de secções histológicas e sobre os corantes e como eles funcionam e o quão mais adequado é realizar as secções. E após isso, com os resultados que foram obtidos, eles foram todos divulgados no Instagram que a iniciação científica ela possui. Tudo bem. Então, primeiramente, a gente utiliza esses instrumentos, né? isso, o Google acadêmico, onde a gente é utilizado os artigos e quando a gente possui alguma dúvida a gente vai nele retirar a dúvida pelo meio de artigos. Foi utilizado para aprender o manuseio do microscópio óptico, o livro de biologia celular. Nele também tinha alguns exercícios teóricos para conhecer o microscópio e após isso foi aplicado no microscópio mesmo e no digiscópio, que foi confeccionado por alunos aqui da escola há uns anos atrás. E eles possuem um aumento, o óptico possui um aumento de 60 vezes e o outro de até 1000 vezes. Na oficina que a gente realizou no LAVEG, no laboratório de anatomia vegetal na UFSC, foi feito secções histológicas e como manuseio dos corantes e qual cada corante ele vai corar que partes do corte, dos tecidos. E quais os corantes lá que foi utilizado, Mariana? O Sudan 3, o Lugol, o Safra-Blau e o azul de toluetina. Muito bem. E aqui tu tá aprendendo como fazer essas secções, né, Mariana? Sim, Bem fininho, com pincel, com as lâminas, relógio. Sim. Né? Então foi bem interessante e foi importante para Mariana, né, e para nós também aqui aprender como fazer essas secções da melhor forma e conseguir então usar aqui no nosso laboratório usando o microscópio óptico aqui da escola. Nesses resultados a gente fez nosso estudo, a gente trabalhou com 6 espécies de plantas que são presentes no nosso jardim. Foi a planta fantasma, o rabo de lagartixa, o rabo de burro, rosinha de pedra, mãe de milhares, colar de pérolas e flor de pedra. E um desses cortes a gente conseguiu essa imagem que está sendo transmitida na tela, foi o corte da flor de pedra, do Sedum palmeri, e nele a gente consegue observar estômatos, que a partir dessa visualização a gente consegue ver o ambiente mais adequado para a planta. É que eles estão fechadinhos, então quer dizer que a planta está precisando aí de água, né? Então é uma dos resultados que a gente consegue obter fazendo a visualização dessa secção desse corte. E aí todos esses resultados, tudo que a gente faz aqui é divulgado no Instagram, na conta do Instagram da iniciação científica. Nele a gente tem tanto os posts informativos quanto a prestação de trabalho do que a gente realiza aqui dentro do laboratório da escola. Que a gente pode ver, né, que hoje já tem 128 seguidores, nós já temos 18 posts. Esses posts eles são feitos semanalmente, né, com as alunas. Nós temos também outra aluna aqui na iniciação científica. As alunas então elas colocam o nome da planta, o nome popular, o nome científico. Também a Mariana também coloca o corte, né? Como é que foi feito esse corte e qual o corante que foi utilizado. E as considerações finais aqui, então, que eu tenho para dizer é que os estudos realizados aqui estão favorecendo e contribuindo muito para aprender cada vez mais sobre a morfologia, principalmente das plantas suculentas no ambiente escolar. E o projeto ele vem contribuindo muito, né, aqui dentro do ambiente escolar, não só para a questão da morfologia das suculentas, mas principalmente também para a iniciação científica,
onde vem sendo desenvolvida várias atividades aqui no Laboratório de Ciências, e onde estão sendo, então, aplicadas, né, habilidades com a aluna, né, com que ela tenha facilidade na observação, com que ela consiga elaborar um problema, que ela consiga fazer a investigação, que ela seja crítica e que ela consiga, então, investigar. E nós estamos aqui para agradecer, então, ao CNPq, à CAPES, ao Biotech, né, porque a Mariana é uma aluna bolsista através do programa da Olimpíada Brasileira de Biotecnologia, né, a bolsa dela através dessa Olimpíada, e também agradecer a nossa escola que oportuniza o desenvolvimento desse trabalho. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Luísa Daniele, sou mestranda do Prof. Bio pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. Sou professora na Escola Técnica Estadual José Joaquim da Silva Filho e junto com o meu colega André Francisco dos Santos, graduado em Sistema de Informação, Reginaldo Nicolau, graduado em Desenvolvimento de Sistemas, a professora doutora Tarsila Correia de Lima Nádia, orientadora docente do Prof. Bio UFPE CAV, e Késia Maria da Silva, graduanda em Ciências Biológicas da UFPE CAV. Boa tarde, meu nome é André Francisco dos Santos, eu sou professor do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Logística. Vou apresentar agora o nome dos integrantes do projeto. Anderson Gabriel, Alejandro Benjamin, Nicodemos Vieira, Maria Helena, Arthur de Almeida, Alisson Rodrigues, Matheus Henrique, Pedro Felipe, Marcos Vinícius e Cauã Santana. Juntos, estamos desenvolvendo o projeto Aventuras na Terra das Plantas, desenvolvendo games no ensino médio. Com o intuito de juntar, aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, tanto do curso de Desenvolvimento de Sistemas quanto do curso de Logísticas, e agregar todo esse conhecimento ao projeto. Olá, eu sou André Santos, vou falar um pouco do envolvimento dos alunos no projeto, os alunos do qual fazem parte do curso de TDS e de Logística, falar um pouco da integração desses alunos junto ao projeto, das experiências adquiridas em sala de aula, fazendo com que essas experiências sejam agregadas nesse projeto de desenvolvimento desse game. Transformar os conceitos botânicos em um jogo pode desmistificar a ciência, tornando-a mais acessível aos alunos e facilitando a compreensão e a apreciação da matéria. Com feedback imediato, o jogo permitirá que os alunos ajustem suas ações e estratégias conforme avançam, aplicando o conhecimento na prática. Olá, meu nome é Maria Helena, segundo A Logística. Meu nome é Matheus Marcílio, segundo B Logística. Eu vou falar alguns objetivos importantes do jogo, que são eles: mostrar a importância da polinização, aumentar a conscientização dos desafios enfrentados pelos polinizadores e mostrar a importância da proteção e sustentabilidade ambiental. O projeto também irá promover o desenvolvimento dos alunos em aprender conceitos botânicos e biológicos. Olá, meu nome é Cauã Santana, do segundo B de Logística. Olá, meu nome é Nicodemos Vieira, do segundo ano A de Sistemas. O personagem terá o seu jardim para se desenvolver na polinização, na qual já praticava anteriormente. Um exemplo da fase é decidir o que pode ser feito para evitar a entrada das pragas no jardim. Meu nome é Alisson Rodrigues, eu sou do segundo B Logística. Meu nome é Anderson Gabriel, eu sou do segundo B Logística. O jogo vai começar com uma pequena animação, mostrando o personagem principal e a sistemática do jogo. O jogo, ele se passa em um amplo jardim, e conforme você for evoluindo seus níveis, a dificuldade também vai aumentar. Meu nome é Pedro Felipe, sou do segundo A de Sistema. Meu nome é Alejandro, sou do segundo A de Sistemas. Caso apague e avance no jogo, o usuário terá que tomar medidas para evitar o seu contínuo avanço e contra-atacar. Gostaríamos de agradecer ao pessoal do CAPES Brasil pelo seu contínuo apoio e investimento ao nosso ensino. Olá, eu me chamo Fernanda de Souza Pereira, eu sou a professora coordenadora da Iniciação Científica aqui na Escola EEB São Tarcísio, e nós, eu e a aluna de Iniciação Científica, eu sou a Lidiane, aluna da Iniciação Científica, vamos apresentar então o nosso projeto aqui, a coleção de plantas vivas, o Jardim das Suculentas, que tem a supervisão do professor Leandro Duso, da UFSC. Então,
O nosso projeto, ele partiu a princípio de que nós temos aqui na escola um suculentário, um jardim das suculentas, né? Uma coleção de plantas vivas. E a partir desse jardim, nós vemos as possibilidades de estudar alguns conteúdos de botânica, como a anatomia, a morfologia, a taxonomia e a reprodução dos vegetais. Então, buscando explorar essas possibilidades que nós temos no jardim, nós desenvolvemos então esse projeto para, junto com a aluna, né, nós podemos explorar essas diferentes atividades no Jardim das Suculentas. Então, nossos objetivos aqui é conhecer, então, o papel do aluno na iniciação científica aqui no ambiente escolar, é verificar quais das espécies das suculentas estão presentes no Jardim da Suculenta, porque esse jardim foi implantado na escola no ano de 2021. E, a partir disso, analisar também quais as espécies de plantas estão melhor adaptadas a este ambiente, uma vez que nós estamos chegando agora no mês de fevereiro, através dessa imagem, e passamos um tempo de férias, então é necessário estar observando quais as plantas estão se adaptando e quais não estão se adaptando a este ambiente, né? Precisando trocar, às vezes, o substrato, às vezes trocar de local onde tem mais luz, onde tem menos luz, e também fazer a reprodução de novas mudas, né? Fazer a reprodução de novas mudas para realizar um experimento com algumas espécies de plantas que a aluna tem interesse, né? Com um estresse hídrico, né? Fazendo um experimento de estresse hídrico. Então, a metodologia que é utilizada, né? Então, foi necessário então que a aluna viesse à escola, né? Em 2 períodos, né? Para que tenha então o período matutino e o período vespertino, aí cumprindo 8 aulas semanais. Para essa metodologia, então, a gente fez o levantamento então das espécies existentes de suculentas no jardim, também das famílias que tem aqui presentes dessas plantas, fazer a análise dessas plantas, utilizando então como critério a cor das folhas, dos caules, né, também o substrato, a produção de novas mudas, né, através das folhas, né, uma vez que essas plantas têm uma facilidade muito grande de reprodução através das folhas, né, das gemas, e fazer um experimento de estresse hídrico com 2 plantas de interesse da estudante. Todas as atividades, então, devem ser anotadas num diário de bordo, né, que a gente está mostrando aqui a imagem que a aluna recebeu no início do ano, né, como um presente, né, para a iniciação científica, esse caderno aí que serviria, então, como um diário de bordo. Então, como resultados aí, Lid? Como resultados, as atividades de leitura que nos auxiliaram muito nas pesquisas. A gente usou o Google Acadêmico, que foi a nossa principal ferramenta de pesquisa de artigos e capítulos de livros, né, Lid? Para estar estudando aí sobre botânica, sobre taxonomia, sobre a iniciação científica, né? Então foi e está sendo uma ferramenta muito importante aí para os estudantes, né, da iniciação científica. Aqui na foto a gente tem uma outra estudante aqui também que faz parte do grupo da iniciação científica. As 2 trabalham juntas, mas cada uma tem o seu projeto. Então, o levantamento de espécies de plantas foi feito através de imagens e pesquisas também feitas. Tinham 18 espécies de 3 famílias diferentes. Então, o remanejamento de algumas plantas que não estavam adaptadas ao local onde estavam, que é debaixo da escada da escola, e a produção de novas mudas, que seria a partir de uma folhinha que seria colocada no substrato, e ali a gente pode ver que a gente usou uma caixa de ovos de papelão, que seria mais sustentável. Muito bem. Então, sobre o experimento de estresse hídrico, usei 2 plantas suculentas da minha preferência, a Wernia macrocarpa e a Graptopétalum paraguaiense. A Graptopétalum paraguaiense fiz de que maneira, em todas as quintas, ela seria regada, só que com quantidades de água diferente. A planta controle receberia 80 ml de água, a que receberia pouca água receberia 40 ml de água
e o excesso de água receberia 120 ml. Então, foi observado que a planta controle e a planta que recebeu o excesso de água se desenvolveram praticamente iguais. Agora, a que recebeu menos quantidade de água não se desenvolveu, ficou pela metade do tamanho das outras duas. Hoje, o nosso jardim foi revitalizado por conta dos pais e alunos que trouxeram novas espécies de planta, por mim, que também trouxe várias espécies. Tem afinidade, né, Nide, com as plantas suculentas. Tem em casa também, jardim, né? Então, hoje, olha como é que tá ficando o nosso jardim. Tem um espaço agora exclusivo aqui na escola, né? Que foi revitalizado e estamos contando aí com várias espécies de suculentas e queremos aumentar ainda essa quantidade de espécies. Então, como considerações finais aqui, pôr em prática essas atividades foi fundamental para que esses experimentos, né, para a gente observar o que esses experimentos têm para trazer sobre taxonomia, sobre anatomia, sobre a morfologia e sobre a reprodução dos vegetais aqui no ambiente escolar, né, que a iniciação científica, dessa forma como ela está sendo trabalhada, ela vem contribuindo significativamente para os conteúdos de botânica e muito mais que plantas ornamentais, né, as suculentas vêm se mostrando como um excelente modelo para a gente poder estar trabalhando os conteúdos de botânica aqui no ambiente escolar e na iniciação científica. Então, nós gostaríamos de agradecer ao Profibio, né, à CAPES, ao CNPq, né, por estar agenciando esse trabalho, por estar aí acompanhando o nosso trabalho, e à escola por deixar a gente fazer o nosso trabalho aqui. E a gente agradece essa oportunidade. Então, muito obrigada. O meu trabalho tem como título Conhecimento Etnobotânico de alunos da segunda série do ensino médio sobre plantas medicinais. Esse trabalho foi realizado na Escola de Ensino Médio Antônio Marques de Abreu, que fica no município de Maranguape, é uma escola estadual, e foi realizado por mim, Francisco Leandro Pereira da Silva, e teve como orientação o professor Daniel Cassiano Lima. O estudo da etnobotânica ela vai visar estabelecer um alinhamento entre o saber tradicional e o saber científico. É de extremamente importância termos clareza de que os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos é importantíssimo para o bom desenvolvimento dos conteúdos científicos. E essa motivação pelo conhecimento tradicional acerca das plantas medicinais, que é algo bem comum, principalmente em escolas de zona rural, como é o caso da escola onde foi realizado esse trabalho, ele vem diminuindo ao longo do tempo. E essa valorização da cultura local em função do estabelecimento do conhecimento científico faz com que a gente possa realizar estudos etnobotânicos, por exemplo, e utilizando também metodologias ativas em sala de aula, como foi afirmado por Brito et al. 2019. Este trabalho ele objetivou verificar o conhecimento etnobotânico desses alunos do ensino médio, no caso de segunda série, de uma escola pública estadual de Maranguape, Ceará, sobre as plantas medicinais através de uma atividade construída e gerida pelos alunos com a orientação do professor. Essa aplicação aconteceu na escola de ensino médio, né, Antônio Marques de Abreu, no município de Maranguape, que possui, na época, 277 alunos matriculados, nesse ano letivo de 2023, onde na primeira aula ocorreu uma exposição do conteúdo, na segunda aula ocorreu uma divisão das equipes e a montagem da entrevista que seriam respondidas pelos alunos. Essas aulas que ocorreram a cada 50 minutos semanais foram realizadas em uma turma de segundo ano no turno manhã e outra no turno tarde, possuindo um total de 82 alunos. E na terceira e última aula dessa minha sequência, foi realizada a apresentação dos resultados através das entrevistas feitas pelos alunos, e essa discussão dos resultados foram através de um seminário, onde os alunos elaboraram gráficos e tabelas para a discussão entre toda a turma. Então, ela se deu, no primeiro momento, com uma aula expositiva, uma aula introdutória, onde se buscou mostrar aos alunos a existência dos grupos vegetais, onde se colocou
a morfologia vegetal, onde os alunos divididos na equipe iriam produzir entrevistas, onde essas entrevistas foram realizadas entre os próprios alunos para saber se os alunos, por exemplo, sabiam que parte da planta medicinal era utilizada como uma planta, né, como um produto ali que é utilizado em favor de uma enfermidade, se é a parte da folha, se é a parte da raiz. E aí nós temos aqui os dados sociais, né? A maioria que responderam foram do sexo feminino, uma outra parte do sexo masculino, a faixa etária dominante foi 16 anos. E aí teve uma pergunta, né? O que é que você entende por planta medicinal? 27% dos alunos acham que essas plantas medicinais são aquelas utilizadas para curar doenças. A maior parte respondeu que acredita que essas plantas servem para fazer medicamentos. Apenas 7%, né, são plantas que ajudam na saúde, e 15% responderam que entendem pouco ou que não entendem muito sobre esse assunto, né? Então a gente ainda tem um número ainda elevado de alunos que não têm conhecimento sobre plantas medicinais. E aí, como os participantes consomem plantas medicinais, 54% disseram que consomem na forma de chá, que é realmente a forma que a gente mais vê, né? 34% na forma de garrafada, que é onde se mistura, né, várias plantas ali, faz aquele composto, 12% na forma de compressa. E em relação de que forma os alunos adquiriram esses conhecimentos sobre plantas medicinais, a maior parte dele, 82,45%, foi através de familiares, outros, né, 40,43% foi através de amigos, 37,77% através da internet e 21,28% através de livros. E a gente observa, interessante analisar, que também dentro desses dados a gente tem pouquíssimos alunos que citaram a escola e o professor, né? Então a gente vê que esse assunto ele ainda não é tão colocado em sala de aula, né? Onde esses conhecimentos prévios que poderiam ser usados em benefício de um bom desenvolvimento da aula ainda não é muito utilizado, principalmente na disciplina de botânica, quando se quer trabalhar, por exemplo, morfologia vegetal. E aí os dados adquiridos possibilitaram ver que a maioria dos entrevistados fazem uso dessas plantas medicinais. A principal fonte de conhecimento são os familiares, escola e professor ainda a gente tem muito poucos alunos que citaram esse tipo de informação, de onde veio essa informação, e dessa forma a gente observa que é necessária a utilização de metodologia nas escolas que visem a valorização das vivências, saberes, interesse e curiosidade dos alunos acerca da natureza. Aqui tem as minhas referências. Muito obrigado. Olá, eu sou a Marcela Cardoso, estou participando da segunda Mostra Nacional de Educação e Ciências da Vida e da Natureza. O título da atividade, da sequência de atividade, foi Ensinando Ciências através de Imagens e Desenhos. Eu sou mestra em Ensino de Biologia pelo Profbio e professora de Ciências do Colégio Estadual Moacir Padilha. Bom, o componente curricular, trabalhado nessas turmas foi o reino das plantas e como que surgiu a ideia de trabalhar essa atividade. Inicialmente foi percebido que os alunos estavam pouco participativos, estavam com pouco interesse nas aulas do jeito que estavam sendo ministradas e com isso o rendimento deles também estava baixo. Então foi necessário rever a prática em sala de aula. Bom, quais foram os objetivos dessa atividade? Foi fazer um levantamento prévio dos alunos sobre o reconhecimento das plantas, despertar a criatividade dos alunos e, com isso, melhorar o desempenho dos mesmos no ensino de ciências. E como foi realizada a atividade? Inicialmente, como foi uma sequência de atividades, a primeira atividade contou com o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, sobre o reconhecimento dos mesmos sobre as plantas. Então, foi pedido que eles fizessem uma listagem de plantas de suas casas e ao redor da escola. Então, em sua grande maioria, as frutíferas foram listadas e as samambaias como plantas ornamentais, Eles citaram muito que as plantas enfeitam suas casas. Como segunda atividade, foi a aula expositiva, e a aula expositiva contou com a apresentação de slides, nas quais foram apresentadas algumas imagens dos grupos de plantas, além de ser apresentado para eles,
uma imagem onde mostra a evolução das plantas, desde suas ancestrais até as plantas que nós temos hoje, e mostrando representantes de cada grupo. E como culminância da atividade foi a elaboração dos desenhos feitos pelos alunos. Bom, então como resultado dessas atividades, né, dessa sequência de atividade, eu pude perceber que os alunos reconhecem as plantas no meio ambiente, então eles conseguem identificar, né, as plantas em suas casas, ao redor da escola, em torno de suas residências. Eles se interessaram pelo tema abordado, né, eles fizeram perguntas, trouxeram curiosidades, se interessaram em saber a localização dos grupos principais locais onde são encontrados. A criatividade e a curiosidade foram exibidas na sala de aula. Os desenhos ajudaram muito no bom desempenho dos mesmos, né? Principalmente com as notas. Então eu pude concluir, né, que a sala de aula ela é um ambiente onde podemos criar e recriar várias maneiras de ensinar. Então é através da sala de aula que podemos nos reinventar. Os alunos contribuíram muito com o que sabem sobre as plantas, trazendo curiosidade, a criatividade, né? Principalmente na elaboração dos desenhos. E houve, com toda essa participação durante a elaboração dessa atividade, um desempenho satisfatório, principalmente nas notas desses alunos, pois eles puderam ser avaliados durante todo o processo. Aqui nós temos algumas imagens das aulas expositivas, né, que foram elaboradas no computador. E aqui algumas imagens de desenhos feitos pelos próprios alunos. Então, também serviram como instrumentos avaliativos. Essa foi um pouco da bibliografia que eu utilizei. E essa sou eu. Muito obrigada. Esse trabalho tem como título Herbário Escolar, uma proposta de auxílio para a recomposição das aprendizagens, e é um trabalho de autoria minha, Daniele de Melo e Souza, que sou coordenadora, de Maria Valéria Lima Melo, a bolsista de Iniciação Científica Júnior, e a nossa supervisora Maria de Fátima Camarote. Fazemos um agradecimento especial pelo apoio financeiro do CNPq e da CAPES, em toda a realização desse trabalho. Fazemos um agradecimento especial pelo apoio financeiro do CNPq e da CAPES, em toda a realização desse trabalho. A busca pela recomposição das aprendizagens em biologia faz com que a procura pelas atividades práticas e que tragam um significado para os alunos se tornem cada vez mais necessárias na vivência do planejamento docente. A busca pela recomposição das aprendizagens em biologia faz com que a procura pelas atividades... Ao mesmo tempo, é perceptível que o trabalho de pesquisa em biologia, atrelado ao trabalho prático, resulta em maior envolvimento dos alunos e assim facilitando alcançar os objetivos de aprendizagens que foram propostos. Ao mesmo tempo, é perceptível que o trabalho de pesquisa em biologia, atrelado ao trabalhar com a confecção de peças para um herbário escolar, auxilia no entendimento do aluno acerca de conteúdos que envolvam a evolução e grau de parentesco entre algumas espécies vegetais, além de contribuir para o entendimento das composições florísticas de parte da flora local, analisada e a se familiarizar com termos específicos de botânica. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, acrescenta que os herbários auxiliam na promoção do conhecimento dentro da biologia vegetal, oferecendo informações ricas e privilegiadas sobre plantas de todo o mundo, em especial da nossa flora. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, dessa forma, a botânica poderá ser encarada pelo estudante como algo intrigante e ao mesmo tempo curioso, passível de descobertas e relevantes aprendizados que poderão contribuir para o entendimento cada vez maior e melhor do bioma em que vivemos. Dessa forma, a botânica poderá ser encarada pelo estudante como algo... Com isso, o trabalho vislumbrou contribuir para a recomposição da aprendizagem em biologia, buscando confirmar que a atuação nessa disciplina a partir de atividades práticas e alternativas pode levar o aluno a resgatar aprendizados perdidos durante o período pandêmico e que priorizar nesse momento atividades práticas e colaborativas poderão ser ainda mais significativas para alunos e professores. Eu sou Maria Valéria de Melo Lima, bolsista de Iniciação Científica Júnior, e os objetivos de trabalho são confeccionar um herbário colaborativo com a turma, a partir do estudo da flora local de dentro e do entorno da escola, associar a produção do catálogo específico das esicatas ao estudo
da produção textual no formato de relatórios específicos. O processo metodológico foi iniciado por uma pesquisa qualitativa a partir de um questionário prévio abordando os saberes prévios dos alunos acerca do seu conhecimento sobre um herbário e todo o processo que envolve a confecção dele, bem como a sua função dentro da disciplina biologia e a sua importância para a comunidade escolar. Com resultados do questionário em mãos, o momento seguinte se referiu à estruturação das aulas para a vivência e aprendizagem da turma sobre a composição do herbário, tanto pela produção das execatas como pela confecção dos respectivos relatórios e catálogo geral e de todo o mostruário. Após todo o trabalho prático e colaborativo na produção do herbário, realizou-se um questionário avaliativo sobre todo o trabalho vivenciado pela turma e o que foi importante na visão dos alunos no que diz respeito a todo o aprendizado acerca da confecção do trabalho. Foi possível observar uma identificação de grande parte dos alunos com vários conteúdos de botânica, a partir das atividades em que eles perceberam que o que estava sendo relatado na aula fazia parte do seu dia a dia. Com o trabalho que foi realizado até o momento, foi possível perceber que a falta de engajamento nas aulas de botânica está muito mais relacionado à sensação de não pertencimento pelo fato de não conhecerem do que se fala, do que pelo próprio conteúdo ou dificuldade com ele. A partir dos resultados, pode-se perceber que sempre será necessário atrelar o conteúdo exigido no currículo ao que faz sentido na vida do estudante. Nada adiantará vivenciar conteúdos em sala de aula que destoem da realidade do aluno e de como o estudo em sala pode servir de base para mudanças significativas na sua comunidade e na sociedade, mudanças essas realizadas por ele mesmo. Meu nome é Viviane, sou aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Normal em Patos, na Paraíba. Vou falar um pouquinho sobre horta escolar inteligente. Bom, quando eu recebi a notificação que eu fui selecionada para participar desse projeto, confesso que tive um mix de emoção, empolgação, nervosismo e etc. Com o decorrer do projeto, eu aprendi que o valor das plantas vai muito além do poder de cura. E é muito gratificante participar desse projeto. Queria agradecer a CNPq e a CAPES por me proporcionar essa experiência incrível, repleta de conhecimento. Saudações a todos e todas. Eu me chamo Caio, sou professor de Biologia da Escola Normal na cidade de Patos e sou mestrando do ProfBio pela UFPB. Trouxe aqui para vocês um pouco da minha experiência no projeto Horta Medicinal Inteligente, uma proposta de automação com Arduino. A ideia de ensinar sobre plantas medicinais em conjunto com a ferramenta de programação, ao meu ver, foi uma abordagem inovadora, pois conseguiu unir conhecimentos tradicionais sobre saúde natural com habilidades tecnológicas modernas. Essa combinação ela tem como potencial proporcionar uma experiência educacional abrangente e altamente relevante para os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios interdisciplinares do mundo atual. Ao unir o conhecimento ancestral sobre plantas medicinais com a programação, os alunos eles puderam ter uma visão de como a sabedoria tradicional ela foi e é importante para a busca de novos fármacos e para a preservação dos vegetais. Numa perspectiva de ir além desse conhecimento, pois, enquanto se aprendia sobre as plantas medicinais, também se adquiriu habilidades de programação, que inclui questões de raciocínio lógico, resolução de problemas, análise de dados e criação de soluções tecnológicas. Essa abordagem ela ainda ocorreu de forma interdisciplinar, pois, ao ser desenvolvida em parceria com o professor de física da nossa escola,
tivemos a oportunidade de integrar conhecimentos de diversas áreas, como biologia, botânica, farmacologia, programação e análise de dados. Para os alunos, foi um momento de grande valia, pois permitiu prepará-los para carreiras que envolvam campos como pesquisa científica e uma habilidade promissora que é a de programar. Na última análise, o ensino sobre plantas medicinais em conjunto com a programação ofereceu uma oportunidade única para que esses alunos se envolvessem em questões tanto de saúde como de tecnologia e também de meio ambiente, tudo isso de forma integrada. Isso não apenas ampliou os horizontes dos nossos alunos, mas também trouxe equipamentos com habilidades valiosas para que eles conhecessem e pudessem enfrentar as complexidades do mundo contemporâneo, através do ensino das plantas medicinais, mas também do uso da tecnologia, que é uma exigência do nosso mundo atual. Então, essa combinação, ela tem como potencial proporcionar uma experiência educacional abrangente e relevante para os nossos alunos. Eu me chamo Fernanda, vou apresentar para vocês a minha asa sobre o misterioso caso das bolhas. Meu orientador foi o professor Dr. Rogério Benedito da Silva Anes, foi trabalhar na escola Argel Augusto de Moraes com a turma de primeiro ano A, do município de Campo Novo Parecis, Mato Grosso. Essa sequência didática foi gamificada, investigativa e buscou instigar os alunos quanto ao papel da fotossíntese e sua importância para o meio ambiente, trabalhando o protagonismo do aluno. Foram utilizadas 4 aulas de 1 hora cada. O objetivo geral foi estimular, por meio do desenvolvimento de atividades investigativas, estudantes do ensino médio a entender os processos da fotossíntese, bem como sua importância para a manutenção da vida no planeta. Espera-se que com essa sequência didática gamificada e investigativa, os alunos consigam explicar os processos da fotossíntese, relacionar a fotossíntese com o seu dia a dia e identificar a importância da fotossíntese para o meio ambiente. Então, na primeira etapa, eu solicitei que a turma se dividisse em 3 grupos e, em seguida, fiz a apresentação de como a sequência seria desenvolvida e do placar geral. Então, esse foi o placar geral, onde cada grupo colocaria os pontos conquistados durante a execução da sequência. Então, tinha distintivos de participação valendo 100 XPs, explicação valendo 100 XPs, slides 50, cartaz 25, vídeo pronto 25 e vídeo produzido pelo grupo 500 XPs. Experimento 200 e bônus para aquele grupo que trouxesse informações extras 100 XPs. XPs é a linguagem dos jogos, né? Que é os pontos de experiência. Então, esse foi o storytelling que eu passei para os alunos para instigá-los a descobrir, né, qual é o processo da fotossíntese e responder a pergunta da personagem. A segunda etapa
Após a apresentação, cada grupo se reuniu e começaram a discutir sobre a questão norteadora, né? O que seriam aquelas bolinhas subindo, né? A dúvida da personagem. E que anotasse em seus cadernos, né? Sobre as possíveis hipóteses para a futura confirmação e refutação. O terceiro passo foi no dia seguinte, no dia 25, onde eles iniciaram as apresentações com o intuito de responder as perguntas da personagem. Então, eles fizeram pesquisas para tentar sanar essas dúvidas, né? Que foram elencadas no vídeo. Cada grupo teve de 15 a 30 minutos para fazer sua apresentação. O primeiro grupo, eles apresentaram slides e um vídeo pronto sobre o tema e um vídeo confeccionado por eles. Apresentaram um vídeo também que eles mesmos elaboraram e trouxeram curiosidades. Apresentaram imagens que utilizaram na explicação da pergunta da personagem, apresentaram imagens e colocaram seus adesivos no placar geral. O grupo 2 também apresentaram os slides, fizeram cartaz, apresentaram um vídeo pronto e também elaboraram um vídeo próprio, trouxeram curiosidades e fizeram um experimento também que ajudaram na resolução da pergunta da personagem. Trouxeram imagens, né, para melhorar a apresentação complementar e trouxeram um experimento com um pote com água, bicarbonato e um galho de melódia com uma luminária para explicar o processo da fotossíntese. Trouxeram imagens também e curiosidades, a fotossíntese nos oceanos, gás natural, petróleo, recursos energéticos do planeta. E colocaram seus pontos no placar geral. O grupo 3 apresentaram slides e trouxeram um vídeo pronto e curiosidades. Também trouxeram imagens, falaram sobre curiosidades da fase clara e escura, fotossíntese e sobrevivência e a Amazônia e o fitoplâncton. E também colocaram os seus distintivos no placar geral. E esse foi o resultado final do placar geral, com cada grupo com sua pontuação específica conquistada. Então, após a visualização do vídeo e o levantamento das hipóteses, foi confeccionado o número de palavras e gráficos para visualizar melhor. Então, aqui, os alunos, a princípio, né, era a resposta do que seriam aquelas bolinhas, tinham conhecimento bem limitado, oxigênio, ar, gases, né, dos alunos, 25% colocaram gases, mais 25% ar, apenas 10% falaram que estava relacionado ao oxigênio. Essa é a segunda nuvem de palavra para responder a pergunta da personagem Heloísa. Aqui eles já colocaram fotossíntese, oxigênio, mencionaram a palavra Pirling, né, para a dúvida da personagem. E aqui já teve 50% respondeu oxigênio, 25% fotossíntese e outros 25% Pirling, fotossíntese. Essa aqui foi a nuvem de palavras para responder o significado da palavra sequestro. Alguns responderam sequestro de carbono, outros responderam que não sabiam. Então, metade da sala sabia que era sequestro de carbono, a outra metade não sabiam, não conheciam esse termo. Após a aplicação da sequência didática gamificada e investigativa, solicitei a elaboração de uma resposta para o termo sequestro na biologia. Todos conseguiram elaborar uma resposta, diferentemente, né, do início. Eles conseguiram uma resposta satisfatória. Então, percebi que essa sequência didática foi muito produtiva, despertou o interesse dos alunos, eles participaram, demonstraram muito engajados, proporcionou o protagonismo dos alunos, uma vez que eles foram, né, fazer uma pesquisa a fim de responder a dúvida da personagem. Então, eles mesmos buscaram as respostas, fizeram vídeos, cartazes, o experimento para complementar e tirar a dúvida da personagem. Trouxeram curiosidades, né? O storytelling, uma simples história animada, eles ficaram animados, instigados, né? A procurar as respostas, eles ficaram empolgados, diferente totalmente de uma aula tradicional. Tiveram algumas dificuldades, sim, para elaborar a resposta, né, durante a sequência, porém, conforme é necessário, eu fui dando o auxílio para que eles conseguissem elaborar essa sequência com êxito. Essas foram as minhas referências utilizadas. E quero agradecer a CAPES e ao CNPq pelo auxílio durante o desenvolvimento das atividades, ao meu orientador, Dr. Rogério Benedito da Silva Anes,
e a Escola Argeu por proporcionar eu desenvolver essa atividade com os meus alunos. Andressa da Silva Santos de Melo, sou mestranda da UFPR Paraná. Minha orientadora foi a professora doutora Valéria Cunha. E o tema do nosso trabalho foi: qual é o grupo de plantas predominante em nossa escola? O público-alvo foi os alunos do segundo ano do novo ensino médio, situado na escola Colégio Estadual Rodolfo Zaninelli, na cidade industrial de Curitiba, na disciplina de biotecnologia, a qual abordou o tema 1, bloco 1 e 4, sistemática filogenética e diversidade das plantas. O objetivo geral foi desenvolver, a partir de metodologias investigativa e ativa, uma reflexão sobre as características das plantas e entender os processos de classificação do grupo dos vegetais. Os objetivos específicos foi desenvolver um critério de classificação morfológica a partir de investigação realizada em sala de aula, realizar o estudo sobre a classificação filogenética, destacando os principais exemplares do grupo, organizar através de tabela as principais características do grupo de plantas e debater com os estudantes sobre as características morfológicas investigadas por eles. A metodologia abordada foi dividida em 4 aulas, na qual, na primeira, utilizou-se uma aula expositiva dialogada e uma aula de campo. Na segunda e na terceira, uma sala de aula invertida. Na quarta aula, uma roda de conversa e a devolutiva das atividades. E o pós-encontro, que contava com um questionário avaliativo respondido pelo Google Classroom, a plataforma digital utilizada pelos estudantes do estado do Paraná. Os resultados da primeira aula foi que, para realizar ela, eu levei algumas imagens e cartaz, no qual ele foi fixado na parede, no quadro, e os alunos ajudaram a construir uma árvore filogenética a partir das informações obtidas em nossas aulas. E aí a gente ia colando as imagens até realizar a construção. Após essa construção, os alunos se reuniram no pátio da escola para poder investigar qual era o grupo de plantas predominante em nossa escola. Na segunda aula, os alunos receberam um kit contendo algumas informações sobre os grupos de planta. Então, nessas informações, não destacava a qual grupo pertencia cada característica, e eles precisavam investigar para poder montar a tabela, na qual pedia informações sobre a morfologia, o habitat pertencente do grupo e as ilustrações. E, através disso, eles precisavam elaborar as hipóteses para poder criar a sua tabela. Além da criação da tabela, os alunos receberam algumas perguntas. Como eles foram divididos em 6 grupos, cada grupo ficou responsável por uma questão para poder investigar e entregar junto no final da aula. Na terceira aula, os alunos se reuniram novamente com os mesmos grupos e receberam uma segunda tabela, na qual agora eles eram cientistas e eles precisavam criar, a partir de hipóteses, a criação do nome científico para uma planta, pesquisar qual era o nome científico verdadeiro desta planta e como ela era conhecida popularmente, e anexar imagens representando a planta que eles escolheram. Aqui tem alguns exemplos das atividades realizadas pelos alunos, para que possa ser feita uma comparação entre os grupos. Na quarta aula, os alunos se reuniram em uma roda de conversa, na qual foi entregue as atividades realizadas por eles e pôde ser feito um debate entre os grupos, sobre o que eles acharam de novidade, o que eles pesquisaram que o outro grupo não pesquisou, como foi a criação do nome científico e a abordagem das hipóteses, quais hipóteses eles levantaram sobre o tema das angiospermas. Após a nossa roda de conversa, os alunos então responderam o questionário que ficou disponível no Google Classroom, que é a sala de aula utilizada por eles, na qual continha 6 questões. As questões que mais tiveram acerto foi a questão de número 1 e número 4, a qual correspondia à classificação filogenética das plantas. Os resultados obtidos podem perceber que, através da construção da árvore filogenética, os alunos foram capazes de acompanhar suas características evolutivas. Durante a atividade, os alunos foram orientados a observar as características que possibilitassem a inclusão
ou a exclusão do grupo de um determinado grupo de planta e de um organismo. Um exemplo disso foi a confusão que eles fizeram ao comparar o nome gimnosperma com angiosperma, né? Devido a essa semelhança, eles acabavam confundindo as características. No entanto, todos foram capazes de responder corretamente que a filogenia se referia à reconstrução da árvore da história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de espécies. Durante a atividade, os alunos foram convidados a refletir por qual razão uma mesma espécie pode ter vários nomes populares, e eles chegaram à conclusão que é devido à região geográfica onde ela está inserida. Outra dificuldade enfrentada pelos alunos foi ao descrever o nome científico na combinação binária, né, que consiste com o primeiro gênero seguindo do epitélio específico, ambos em itálico, e eles acabavam fazendo confusão e escrevendo tudo maiúsculo ou tudo minúsculo ou somente com uma palavra, né? E aí houve essa confusão pelos alunos. Eles observaram que cada grupo selecionou uma imagem e informação de planta diferente para criar a atividade. Um ponto positivo em trabalhar essa sequência é que a nossa escola possui uma área externa ampla, né, com várias espécies de planta, a qual possibilitou o desenvolvimento da atividade. Uma sugestão de aprimoramento seria promover uma abordagem interdisciplinar entre outras disciplinas e também inverter, em vez de trabalhar o cladograma, a construção dele no início da aula, trabalhar ele no final da aula, né, após as informações da tabela, na qual eles iam ter informações variadas e a construção filogenética ia ficar com mais informações produtivas para a nossa atividade. A conclusão é que, em relação ao objetivo de aprendizagem, podemos concluir que o resultado foi satisfatório, que os alunos demonstraram a apropriação do conteúdo para realizar a atividade e muita autonomia. Os estudantes, eles ficaram livres para desenvolver os critérios de avaliação, né, da classificação morfológica. E também houve uma participação grande dos alunos quando eles sugeriam que precisavam de mais tempo para poder realizar a atividade, que em apenas uma aula estava sendo curta para completar as tabelas e a pesquisa. E o legal é que eles conseguiram chegar, né, ao objetivo do nosso trabalho, que era responder a pergunta: qual grupo de plantas é predominante em nossa escola? Né, conseguiram chegar à conclusão que o grupo de plantas predominante em nossa escola é o grupo das angiosperma. E assim, houve um conhecimento sobre a classificação do grupo das plantas com maior abrangência. O meu muito obrigada e o meu agradecimento à coordenação de aperfeiçoamento de pessoa a nível superior CAPES, que financiou o ProfBio, e à professora doutora Valéria Cunha, minha orientadora para realizar esse trabalho. Olá, meu nome é Mayara Evelyn, sou bolsista do projeto Iniciação Científica Júnior. E eu sou Mirza Alencar, coordenadora do projeto. Iremos apresentar o trabalho Quebrando Cabeça com a Árvore da Vida Vegetal, uma estratégia lúdica de aprendizagem. Supervisionado pela professora doutora Ana Cláudia. A diversidade dos seres vivos sempre despertou a curiosidade humana, levando-o à busca de explicações científicas para compreender tal fato. Uma das formas de produzir discussões que favoreçam esse entendimento é o uso de representações gráficas, que apresentem relações evolutivas de ancestralidade e de descendência dos indivíduos, conhecida como a árvore da vida. Desse modo, no presente estudo, buscou-se desenvolver uma sequência didática investigativa voltada para a biodiversidade vegetal, para facilitar o entendimento sobre as relações de parentesco entre os grupos vegetais. Para tanto, buscou-se produzir e aplicar uma sequência didática abordando as relações de ancestralidade e parentesco entre os grupos vegetais, construindo uma árvore filogenética das embriófitas. A sequência didática foi realizada na Escola Normal Estadual José de Paiva Gadelha, Souza PB. Teve como público-alvo os alunos da segunda série do ensino médio. Uma turma foi nomeada aqui de grupo experimental e a outra grupo controle, onde foi aplicada um questionário antes e o outro, após a intervenção na sala de aula, para avaliar o desempenho no aprendizado dos alunos, com e sem a aplicação da proposta pedagógica.
Para tanto, foi adotada a aula expositiva dialogada para o grupo controle e a sala de aula invertida, e a gamificação para o grupo experimental, com metodologias ativas de aprendizagem, desenvolvendo a habilidade de discutir, ensinar e pensar sobre o que estão fazendo, corroborando para a autogestão e autonomia dos estudantes. A sequência didática ela foi organizada em 3 momentos pedagógicos, sendo o primeiro a problematização inicial de forma EAD, onde foi enviado via WhatsApp o material de estudo prévio. O segundo momento foi a aplicação do jogo quebra-cabeça sobre a árvore da vida vegetal, onde os estudantes foram organizados em 4 grupos para o desenvolvimento da atividade. E o terceiro momento foi a apresentação dos resultados do jogo didático de cada grupo. Verificou-se que 19% do grupo experimental e 11% do grupo controle afirmaram gostar de botânica, um percentual muito baixo mesmo para o grupo experimental. Dessa forma, é importante utilizar estratégias que instiguem a afetividade dos estudantes quanto ao conteúdo e à disciplina, pois, de acordo com Sala, a afetividade contribui para o processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. Ao serem questionados por meio de situações e problemas sobre a relação do ambiente com o desenvolvimento e evolução das plantas, tanto o grupo experimental quanto o grupo controle apresentaram melhorias nas arguições para a resolução das situações e problemas. Isso demonstra que, de acordo com Carvalho 2016, o ensino por investigação desenvolve habilidades cognitivas e leva ao desenvolvimento de capacidades de argumentação, comunicação e elaboração de estratégias para solucionar situações e problemas. Em relação aos resultados das questões objetivas, o grupo experimental, no qual foi aplicado o jogo didático sobre a árvore da vida vegetal, apresentou melhores resultados entre os 2 questionários, com um crescimento de 52% para 83% no número de acertos, quando comparado ao grupo controle, que foi de 51% para 60%. Como podemos perceber, as 2 barras iniciais, antes da intervenção, o conhecimento prévio é relativamente semelhante, e enquanto que no segundo momento, após a aplicação do jogo, há um crescimento maior do grupo experimental. Ainda foi questionado ao grupo experimental se o jogo didático facilitou sua aprendizagem, onde 100% afirmaram que sim. Diante dos resultados, pode-se inferir que a utilização de metodologias que extinguem o interesse dos alunos no ensino de botânica favorece a compreensão, além de estimular a interação, a discussão entre os estudantes, despertando o protagonismo educacional. Aqui estão as nossas referências dessa apresentação. E agradecemos ao UERN, ao Profibio, à CAPES e ao CNPq. Obrigada pela atenção. Olá, sou a professora Jandra Lima, da Escola Excita Isaura Falcão de Carvalho, da cidade de Lucena, na Paraíba. Eu e o aluno bolsista Adonai estamos aqui para apresentar o projeto do relógio do corpo humano com o uso das plantas medicinais, medicamento ou remédio. Temos a colaboração dos professores egressos do Profibio, os mestres, o professor Evandro Brandão e o professor Benigno Veloso, assim como o nosso supervisor é o professor Dr. Rivete Lima, que é professor do Profibio e do Laboratório de Anatomia Vegetal da UFPB. O objetivo principal do nosso projeto foi construir um horto medicinal em forma de relógio, para ser utilizado nas aulas de botânica e utilizar a pesquisa, a investigação e o letramento científico de forma mais significativa para os alunos. Por fim, queremos agradecer ao Profibio, ao Laboratório de Anatomia Vegetal da UFPB, a todos que fazem parte da Escola Excita Isaura Falcão de Carvalho
e principalmente ao apoio financeiro da CAPES e da CNPq. Bom, me chamo Adonai Manuel, sou bolsista do projeto Relógio do Corpo Humano e uso das plantas medicinais, medicamento ou remédio. E, bem, os resultados conquistados pelo projeto têm sido uma abordagem interdisciplinar por meio de, principalmente, matemática, química e biologia, com os cálculos da área do relógio durante a sua construção, envolvendo a pesquisa sobre a composição das ervas medicinais e o porquê e seus benefícios, com a aplicação de um concreto sustentável na construção do relógio, na confecção de nossas próprias composteiras, na pesquisa com a comunidade local em relação às ervas popularmente conhecidas e, claro, com os saberes da botânica, de forma que todas possibilitaram chegar onde chegamos. Por fim, o projeto se tornará um laboratório vivo, de forma que sempre se encontrará promovendo investigamento e letramento científico. Consideremos que o relógio, como ortomedicinal, se revela como uma estratégia educacional, proporcionando aprendizagem significativa com atividades interdisciplinares. Essa abordagem não apenas promove o protagonismo dos alunos na investigação, mas também cultiva o letramento científico. Além disso, ao se envolverem na identificação das plantas, aprendendo seus nomes científicos e modos de preparo, os alunos podem enriquecer seus conhecimentos sobre botânica e também desenvolver habilidades de pesquisa. Por fim, o ortomedicinal será apresentado à comunidade escolar a partir de ações com divulgação através de panfletos, pôsteres e um feirão de plantas medicinais.